Treino repetitivo ou um jogo de verdade? Quando se trata de jovens atletas, a resposta para essa pergunta pode definir o futuro do desenvolvimento deles. Bora mergulhar na ciência por trás dos métodos de treinamento e descobrir o que realmente funciona. Olha, esse é o dilema que todo treinador de base enfrenta, né? Para deixar a garotada mais rápida, mais resistente, a gente deve focar naqueles exercícios de repetição, um atrás do outro, ou transformar o treino inteiro num jogo de verdade. Isso nos coloca bem no meio de um confronto. Um confronto entre duas filosofias de treinamento que são, assim, completamente diferentes. De um lado, a gente tem o tradicional treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. Pense nele como o triturador. É a pura disciplina dos exercícios de corrida, tudo cronometrado. Do outro lado, os jogos em campo reduzido, os SSGs. Aqui, a ideia é outra, é transformar o preparo físico em um jogo de verdade. Tá, mas então, qual método é o mais eficaz? Bom, para descobrir isso, um estudo de 2026 resolveu colocar essas duas abordagens frente a frente. Um verdadeiro confronto científico. Para isso, os pesquisadores pegaram 16 jovens jogadores de elite, todos com menos de 11 anos de idade, e dividiram eles aleatoriamente em dois grupos. Um ia treinar de um jeito e o outro do outro. O estudo seguiu um cronograma bem rigoroso, que durou 8 semanas. Primeiro, testes para ver como eles estavam. Depois, o treinamento. E no final, mais testes para ver o que mudou. Simples e direto. E dá uma olhada em como o treinamento foi feito. O grupo SSG, o da esquerda, jogava partidas bem intensas de 4 contra 4 em campo reduzido. Já o grupo HIIT, o da direita, fazia séries de sprints de 15 segundos na velocidade máxima, com 15 segundos de descanso. Importante dizer que os dois programas foram pensados para serem igualmente exigentes. Ok, vamos aos resultados. Primeiro round, resistência, aquele fôlego, o condicionamento aeróbico. E logo de cara uma surpresa. Depois das 8 semanas, os ganhos em resistência foram praticamente idênticos. Ambos os grupos melhoraram, e muito, sua capacidade aeróbica, uma melhora de 20% e 17%, respectivamente. Então, o veredito aqui é um empate técnico. O ponto crucial é o seguinte: na hora de construir o motor de um jovem jogador, tanto os treinos repetitivos quanto os jogos dão conta do recado. Ok, na resistência deu empate, mas e naquelas qualidades que realmente decidem um jogo? Velocidade e agilidade? Vamos ver. O sprint de 20 metros, essa é uma medida-chave de velocidade explosiva no campo. E aqui a história muda completamente. Surgiu uma diferença muito clara entre os grupos. Os jogadores que treinaram com os jogos em campo reduzido melhoraram seus tempos de sprint de uma forma bem mais significativa. Para ser mais exato, a melhora no sprint foi 4 vezes maior para o grupo que jogou. 4 vezes. É uma diferença, assim, absurda. No campo, isso se traduz em chegar na bola antes do adversário, em ganhar a disputa. E essa mesma tendência se repetiu na agilidade. Os atletas que treinaram num cenário de jogo, que foram forçados a reagir a oponentes, à bola, eles ficaram visivelmente mais ágeis, mais rápidos para mudar de direção. Ou seja, aqui a evidência é muito clara. Para os movimentos que realmente ganham jogos, o treinamento baseado em jogos foi bem superior. Mas espera aí, tem um fator final, um fator decisivo, que é super crítico para qualquer pessoa que trabalha com jovens atletas. A gente precisa analisar uma coisa chamada carga interna. Isso não é só sobre o quão duro o corpo trabalhou, mas o quão difícil o treino pareceu para as crianças, a percepção delas. E os dados mostraram que os treinos de corrida não só levaram a frequência cardíaca a picos muito mais altos, como também foram percebidos pelos próprios jogadores como sendo bem mais difíceis, mais desgastantes. E a conclusão dos cientistas foi essa aí. Como o treinamento baseado em jogo parece mais fácil, ele pode ser uma ferramenta poderosa para manter a garotada motivada e comprometida com o esporte. Faz todo sentido, né? Então, o que a gente tira disso tudo é quase um manual para o treinador. Para velocidade e agilidade, a prioridade deveria ser os jogos em campo reduzido. Para resistência, os dois funcionam. E para motivação, bom, os jogos causam bem menos estresse. A conclusão é que os jogos oferecem benefícios iguais ou até superiores com uma percepção de esforço bem menor. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, uma provocação final. Se tornar o treinamento mais parecido com o próprio jogo produz atletas melhores e, principalmente, mais motivados, como é que isso pode mudar toda a nossa abordagem aos esportes para jovens?
Fica aí a pergunta.